Médiuns, Emmanuel, fotografia do Chico Xavier. Para quem quer acompanhar, a página 209 tem título de Fenômenos. Essa psicografia de Emmanuel, essa mensagem de Emmanuel, referente à reunião pública de 24 de outubro de 1960, sobre a questão 94, sétima pergunta do capítulo 5º do Livro dos Médiuns, que tem a ver com o nosso trabalho de hoje. O capítulo 5º é a teoria das manifestações físicas. E nessa pergunta, Kardec pergunta a Erasto, né, que está respondendo as perguntas, por que nós não podemos fazer mais fenômenos para mostrar para os incrédulos, não é, que existem os espíritos? Então, claro que Erasto responde que, por mais incrédulos que sejam as pessoas, e por mais fenômenos que nós apresentemos, né, eles não vão acreditar igual. Então, não adianta nada de fazer assim, né? Então, vamos responder aqui o que Emmanuel nos traz a respeito, então, dessa questão. Ateus diversos pedem fenômenos que os constranjam a crer na evidência do mundo espiritual. No entanto, é forçoso convir que esses fenômenos ajudam convicções, não alteram disposições. Nesse sentido, é justo assinalar que o espírito encarnado sobre a Terra reside transitoriamente num corpo em cuja intimidade se processam transcendentes fenômenos anímicos, que ele, de um modo geral, não procura auscultar ou compreender. Para sustentar-se, tem o coração por bomba vigorosa e infatigável, pulsando cerca de 70 a 80 vezes por minuto. Mas levanta-se e age à custa desse apoio, sem nada perguntar a si mesmo quanto a isso. Para respirar, usa pulmões, semelhantes a filtros surpreendentes, com o trabalho ininterrupto da oxigenação incessante do sangue. Contudo, repara as próprias forças a cada instante, sem ponderar os prodígios da hematose. Ah, bebe água, depois eu te faço suco, agora eu estou ocupado. Bebe água. Medalha, tem microfone aberto aí. Eu vou fechar aqui, pode deixar. Obrigado. Para pensar, conta com o cérebro precioso, maquinismo articulado por bilhões de células a se definirem por funções específicas. Entretanto, efetua as mais complexas associações de ideia, sem qualquer preocupação pelos mecanismos da mente. Para ver, dispõe do olho, câmara fotográfica em cuja retina trabalham milhões de unidades celulares com serviço determinado para as horas de luz intensa e para as horas de sombra. No entanto, enxerga espontaneamente, sem meditar nos poderes sublimes da visão. Para escutar, possui ouvido, notável caixa acústica, a estruturar-se em compartimentos diversos, destinados ao registro dos sons, mas ouve sem a menor admiração pelo portento auditivo. Para exprimir-se, traz consigo a laringe, o verdadeiro instrumento musical, destinado à produção fisiológica da voz. Contudo, expressa-se nas mais diversas línguas sem refletir nas maravilhas da fala. Para onde se volte, a criatura humana encontra fenômenos, e mais fenômenos, a requisitarem as faculdades de interpretação. No entanto, se ainda não procura apreender a espiritualidade que carreia por dentro de si mesma, como aceitará a espiritualidade que a desafia por fora? Fujamos ao propósito sistemático de provocar fenômenos
com o objetivo de impor ao homem a certeza da sua sobrevivência além da morte, porquanto de fenômenos múltiplos o caminho que ele percorre está cheio. Divulgando o estudo nobre, alicerçando as nossas palavras no exemplo, ajudemo-o tanto quanto possível a simplesmente raciocinar. Olha o que Emmanuel nos traz aqui, né? Não precisamos de fenômenos externos para perceber a grandiosidade que é o processo da vida. A vida em si já reflete que nós não somos somente seres de carne. A vida já nos mostra que nós somos muito mais do que isso. O nosso corpo já é um retrato de uma máquina perfeita. E tudo isso não existe, não tem valor, não tem vida, se não for pelo Espírito. Então, se nós não conseguimos falar a ninguém mostrar a ninguém que somos completos em nós mesmos, por que mostraremos fenômenos fora, não é? Por que outras coisas outras formas, né, de fenômenos iriam modificar o pensamento de uma pessoa? Vamos, então, refletir no que fala o Emmanuel. Vamos exemplificar. Que é a melhor maneira que nós podemos fazer alguma pessoa, né, de observar uma mudança, que ele também possa fazer para si mesmo, para refletir sobre o assunto da espiritualidade, que é tão importante para todos nós. Vamos, então, fazer nossa prece inicial. Eu vou pedir, então, para a Cristiane, foi que passou uma mensagem para mim aqui sobre... Marília. Marília, né, Marília? Quer fazer a prece por nós, Marília, então? Sim, faço. Nós sabemos que hoje, então, desencarnou um companheiro nosso, Leonardo, que participava aqui do grupo de estudos, né? Então, nós vamos, juntamente com a prece inicial do dia de hoje, nós vamos elevar nosso pensamento a ele e transmitir-lhe a nossa segurança, o nosso consolo, para que ele possa, então, enfrentar essa nova fase de sua vida de uma maneira muito tranquila. Seja bem abençoado. Por favor, Marília. Pai amado, nesse momento, unimos os nossos corações criando uma corrente de muito amor, tendo em nossos pensamentos o firme propósito de aprender a conviver um com o outro, respeitando as dificuldades de cada um, aprendendo a perdoar, aprendendo a estender as mãos, levantando os que caem, secando as lágrimas dos que choram, limpando as chagas e aliviando os doentes. Pai de amor infinito, que possamos, através desse estudo, aprender a enxergar com os olhos do Espírito, para que possamos ver além da matéria, para que possamos vislumbrar a vida futura, a vida melhor que o Cristo nos trouxe, nos mostrou, e que não pôde dizer mais porque não tínhamos capacidade para entender. Que possamos amar todos aqueles que passam em nossas vidas e deixam suas marcas.
Nesse momento, eu gostaria de fazer uma homenagem ao nosso irmão que retorna à pátria espiritual, envolvendo com todo carinho, com todo respeito, com toda amizade, pelas boas marcas que deixou em nossas vidas. Que tem um acolhimento da espiritualidade maior, trazendo a ele todo o amor que precisa nesse momento para se recuperar. Que receba todos os cuidados, que receba todos os fluidos, que receba toda a atenção e que ele possa, se apropriando de todos os ensinamentos que adquiriu em nossos encontros que partilhávamos juntos no Grupo Espírita Pedro, na casa de Dr. Júlio Olivier, que possamos auxiliá-los através das nossas vibrações, revigorando em suas lembranças os ensinos de Jesus. E que esses ensinos que ficaram ali guardados sejam lenitivos às dores, ao atordoamento, à saudade, que ele possa se recuperar, ser esclarecido, para que um dia esteja junto conosco nos serviços, nos trabalhos de caridade pura. Que todo o amor por esse irmão em nossos corações chegue até ele, como um bálsamo, trazendo-lhe segurança, trazendo-lhe a certeza de que não está só e que um dia estaremos todos juntos. Que a paz de Jesus Cristo esteja em seu coração e que conforte toda a família e todos os amigos que ficam um pouquinho órfãos da matéria desse querido irmão. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Marília. Muito obrigado. Vamos então ao nosso trabalho de hoje. Deixa eu... Muito bem. Hoje, então, nós vamos prosseguir, não é? Com o nosso assunto sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, né? Ou das manifestações espirituais. Hoje, então, nós vamos trabalhar com 3 capítulos do Livro dos Médiuns. Capítulo 2, que fala das mesas girantes. Capítulo 3, que fala das manifestações inteligentes. E capítulo 4, não, são 4 capítulos. Capítulo 4 e 5º, né? 4 das manifestações espontâneas e 5º das teorias das manifestações físicas, né? Então, são 4 capítulos. Então, eu vou tentar resumir esses 4 capítulos. Aí vocês vão me perguntar, mas, poxa vida, você vai resumir 4 capítulos em uma aula? Então, eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre o Livro dos Médiuns. Não só sobre o Livro dos Médiuns, mas todos os livros de Kardec.
Kardec escrevia para as pessoas como se ninguém soubesse o que é o espírito, né? Isso é, ele estava construindo uma doutrina e, para isso, precisava, então, sempre trazer elementos, não de convencimento, mas para que a pessoa pudesse raciocinar juntamente enquanto ia lendo, enquanto ia apresentando a doutrina. Observa-se isso no livro dos Médiuns, desculpe, livro dos Espíritos, o primeiro livro que ele escreveu. Quem já teve a oportunidade de ler, né, a introdução, percebe que lá na introdução ele faz um breve relato sobre como chegou a esses fenômenos, não é? E propõe e apresenta, não é, os postulados basilares da doutrina espírita, não é? Aonde a doutrina, a nova doutrina que ele propõe se fundamenta. Que ele propõe, não, que os espíritos propõem. Ele sempre fala em nome dos espíritos, não fala em nome pessoal, em nome dos espíritos. No livro dos Médiuns é a mesma coisa. Na primeira parte dos Médiuns, ele propõe um sistema, ele apresenta o sistema e o método de trabalho dele. Então, ali tem toda o processo para que nós possamos raciocinar, não é? E, com ele, né, ir aprendendo no processo de existem espíritos. Tá? Existem espíritos. Por que existem espíritos? Nós somos, então, espíritos encarnados, assim como existem espíritos encarnados. Bom, na segunda parte dos Médiuns, ele faz a mesma coisa. Ele apresenta muitas coisas, como ele chegou até o ponto de ver, né, que as mesas, existia um processo inteligente por trás daqueles fenômenos das mesas girantes, de como ele conseguiu, por meio das mesas girantes, ou das mesas que se movimentavam, tirar alguma conclusão a respeito da inteligência, né, que essas mesas refletiam, e se elas refletiam inteligência, elas tinham um fundo inteligente. Tem fundo inteligente, existe um processo inteligente atrás desse fundo inteligente, né? Então, ele chega a todo esse processo, ele trabalha todas essas ideias nesses capítulos. Então, por isso que eles são muito importantes para nós. Principalmente quem gosta de ler, eu recomendo ler, não é, esses primeiros capítulos, porque eles dão uma base muito boa de trabalho em relação ao que vai ser apresentado mais tarde, né, no próprio livro dos Médiuns. Muito bem. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, né, com a definição do que são manifestações físicas, né? Então, passando a apresentar para vocês os fenômenos. Nós dividimos os fenômenos em vários setores, né, para facilitar a nossa ideia, nosso trabalho. E aqui nós temos, então, o que são manifestações físicas, não é? Que se traduzem por fenômenos sensíveis. O que é um fenômeno sensível? É que fere a nossa sensibilidade. Nós temos 5 sentidos, né, materiais. Então, o que fere esses 5 sentidos, né, são manifestações físicas, né? E por que essas manifestações ocorrem ou ocorreram, ou ainda ocorrem, não é? É para chamar atenção, né? Para chamar atenção, para convencer que existe algo além. Se não fossem esses fenômenos, o homem permaneceria na teoria ou na subjetividade em relação à presença ou à existência do espírito, né? Então, nós seríamos ainda espiritualistas e não espíritas, certo? Bom, então essas manifestações podem ser espontâneas, provocadas ou inteligentes. Espontâneas quando independem da vontade humana, né? Isso é, elas ocorrem de uma fonte, fornecimento de energia que nós não temos conhecimento, né? Mas elas ocorrem, estão presentes, né? Provocadas, quando nós sabemos a origem das fontes, então temos como fornecer, ou como provocar, né, esse fenômeno, né, por meio de um médium, com certeza, né? E quando é inteligente? É quando ela, então, obedece a uma determinação, certo? Isso é, ela mostra um processo
até então, não conhecido por nós, mas que responde a um processo que nós estamos determinando que seja realizado. Ok? Muito bem. Vamos iniciar, então, com as espontâneas. Né? São todas manifestações de espíritos por perturbações. Tá? Pancadas, ruídos, movimentos, né? Efeitos independentes da vontade do médium, né? Se não são evocadas. Elas existem simplesmente. Né? E qual seria a finalidade que essas manifestações ocorrem? Né? Nós vemos lá no livro isso aí são quase praticamente o capítulo inteiro, né, do livro dos médiuns, né? É chamar a atenção. Tá? Então, elas chamam a atenção. Por exemplo, se um espírito simpatia por alguém da casa, alguém daquela casa, e tem material para provocar um fenômeno físico, isso é, alguém daquela casa é um médium ou doa, né, energia para que ele faça o fenômeno, que seria o ectoplasma, não é? A energia animalizada, né? Nós já vimos isso na aula passada, né? Precisa, então, de uma mistura entre dois fluidos, não é? O fluido espiritual, o fluido cósmico universal, com o fluido animalizado médium, para que haja, então, um fluido intermediário e movimente, o faça agir sobre o processo, né, da matéria. Então, ele chama atenção, eu estou presente, estou aqui, né? Geralmente são pancadas, são ruídos, movimentos de algum móvel, alguma coisa para que chame atenção. A pessoa vai achar aquilo estranho, vai buscar, então, a fonte do que está acontecendo. Né? Geralmente é alguém que conheça o processo, né? E por meio de uma reunião ou de uma invocação, pode saber quem é que está, né, presente naquela residência. Né? Então, isso é um desejo de se comunicar. Então, também, por desejar comunicar-se, não é? Eles se manifestam nas residências, nos locais onde, né, existem, então, condições para que isso aconteça. Né? Outro motivo, na realidade, é convencer que existem espíritos, uma força superior. Não é? Existe um processo por trás da matéria, não é somente a matéria. Né? Por divertimento, quando são espíritos zombeteiros, espíritos que querem criar confusão, querem ver as pessoas preocupadas, querem deixar com que as pessoas se sintam assustadas, né? Assustar as pessoas, não é? E por capricho ou vingança, quando são espíritos maus. Então, eles fazem um trabalho mais, vamos dizer assim, mais difícil, não é? Porque eles causam prejuízos muito grandes para materiais, prejuízos materiais para as pessoas. E, consequentemente, prejuízos emocionais, porque as pessoas ficam realmente aturdidas, não é? Atordoadas com o que está acontecendo. Quem são os agentes desse fenômeno? Não é? São espíritos de ordem inferior. Né? Nós vimos lá na escala espírita que existem os espíritos de ordem inferior, não é? E aqueles espíritos que são espíritos de ordem superior. Né? Então, são aqueles batedores, devianos, brincalhões, não é? E também tem os espíritos que são espíritos maus, né? Quando causam, então, ou quando causam os fenômenos para vingar-se, né, daqueles elementos que estão naquela residência ou naquele local. Muito bem. Eu trouxe aqui 2 exemplos de fenômenos, de manifestações físicas espontâneas. Né? O primeiro deles é o fenômeno de Hydelsfield. Acho que todos nós já ouvimos falar, né? Que deu início ao moderno espiritualismo. O que aconteceu em Hydelsfield? Né? 31 de março de 1848. Nessa casa aí que eu apresento a vocês, no estado, né, de Nova York, né, cidadezinha de Hydelsfield, aconteceu um fenômeno de perturbador, né, de batidas, né, fenômenos que apresentaram o que assustaram uma família por algum tempo, até que então eles tentaram entrar em contato, não é, com o fenômeno, ver se podiam de alguma forma, né, entrar
perceber o que estava acontecendo. Isso foi interessante, porque até então ninguém conhecia ou tinha noção, né, disso. Não é? E esse relato é feito pela mãe das meninas, não é? Que é o casal Fox, né? A mãe das meninas, então, ela relata Arthur Conan Doyle, que escreve um livro chamado Histórias Fantásticas. Arthur Conan Doyle, aquele pesquisador da espiritualidade, ele é espírita, né? Pesquisador da espiritualidade, grande conhecedor dos fenômenos espíritas. Então, ele vai até lá nos Estados Unidos e entrevista, né? E faz experimentos com as médiuns, que são as 3 filhas, Margaret, Kate e Leah. Né? A Kate é a que é mais no caso que tinha mais condições, né, de fornecer material para os efeitos das manifestações físicas. Então ela relata que em uma noite as meninas começam a brincar, estão assustadas, não dormem à noite, as bateções já começam cedo de noite, quando anoitece, já começa a bateção na casa, batidas, sons de ruídos, né? E elas começam, então, a brincar, a imitar as batidas, né? Por meio de palmas. E, então, essas batidas também começam a imitar as palmas das meninas, com quase o mesmo som. Isso deixa a mãe das meninas surpresa, não é? Então, ela começa a repete esse som, e fazem vários sons, até então que conseguem entrar numa certa de ritmo, não é? De um processo. Eles perguntam, quem é você? Né? Claro, ele não pode responder, não é? Porque é sim ou não, né? É difícil responder. Então, elas reformulam a pergunta e dizem, você morreu nessa casa? Né? Não pode ser um espírito, né? Porque eles eram protestantes, né? Então, é difícil um protestante, né, reconhecer a presença do espírito, né? Morreu nessa casa e ele diz que sim. Convencionaram, batidas sim, batidas não. Assim ele começa a fazer perguntas, não é? E eles então começam a descobrir, né, nessas batidas uma forma inteligente. Isso foi então relatado em vários jornais na época e vários pesquisadores foram a essa família, não é? E inclusive para confirmar isso, a mãe das meninas pergunta para ele se eles conhecem, que ele diga, né, dos 7 filhos dela, dos 7 filhos que ela tem, a idade de cada um. E ele, então, bate das batidas com o número, com a idade de cada um, até o último. E continua e dá mais 3 batidas, dá um intervalo de 3 batidas depois, dizendo que havia um menino que faleceu com 3 anos. Olha só que interessante. Então, elas realmente ficaram surpresas, não é? E por meio dessa forma essa forma de batidas e respostas de perguntas, por meio do alfabeto também, porque era um alfabeto para que isso acontecesse, não é? Eles descobriram que esse rapaz tinha sido assassinado nessa casa, né? Pelos antigos moradores. E que o corpo estava enterrado na adega. Eles, então, cavaram na adega, mas nada acharam na adega, no primeiro momento. Mais tarde, então, né, eles voltam a cavar e realmente encontram, não é, um resto de um corpo ali, resto de roupa e tecido, né, e cabelo, etc. Podia ser de uma pessoa. Né? Então, esse é um fenômeno que deu o início de um processo muito grande. Inclusive, Kardec manteve correspondência, né, com essa médium Kate, né? E ela depois, as 3 médiuns passaram então a ser investigadas e provocaram muitos fenômenos, incríveis fenômenos, não é, de manifestações físicas, certo? Então esse é um dos exemplos, né, maiores que nós temos de manifestações espontâneas que começaram nessa residência. Outro fenômeno relatado por Kardec no livro dos Médiuns, não é? São essas manifestações ocorridas na Rua das Nogueiras, não é? Em 1860, e foram narradas na Revista Espírita. E essa revelação, no caso, né? Como é que isso aconteceu e por que aconteceu, está no livro dos Médiuns, né? Está escrito, não é?
foi feito por evocação. Kardec depois evocou o espírito que provocava, né, essas manifestações. Né? Isso é, nessa casa, então, acontecia que pedaços de carvão, né, eram jogados para dentro da casa, quebrando os vidros. E acertavam os móveis, acertavam as pessoas. Esse carvão vinha de um lado, de um local muito próximo ali daquela casa, né? A ponto de os moradores, não é, se afastarem da casa. E quando Kardec, então, por evocação, não é, e auxílio do espírito de Luís, né, de São Luís, né, de França, eles conseguem, então, né, desvendar todo o processo, né, que a médium era a empregada da casa, ela que fornecia, né, o material que ele precisava, né, a energia que ele precisava, o ectoplasma que ele precisava, e que ele não gostava, né, do morador dessa casa, por isso então que ele então causava esses danos, né, na residência. Então nós temos aí dois exemplos, não é, dessas manifestações. Aí vocês vão perguntar, existem outros, e vários outros, não é, que nós podemos citar aqui, mas no caso não temos tempo para terminar a aula de hoje. Mas em todos os casos, não é, tentaram fazer exorcismo. Olha só, exorcismo, né? Muito comum na época, porque a Igreja Católica dominava, né, esse processo. Mas não conseguiam de forma alguma, porque o exorcismo, ele diz que existe um demônio, não é? E isso que ela irritava ainda mais os espíritos. Todo exorcismo provocado nesses casos irritava ainda mais os espíritos, causava maior dano ainda, porque eles se sentiam ofendidos, né? Eles estavam ouvindo, né, das prédicas, né, dos padres, né, em relação a eles. Então, se por um acaso, né, pudesse haver mais conciliação ou houvesse mais caridade, não é? Das preces, talvez eles soubessem, não é, ou atendessem o processo, né? Então, vamos falar Kardec, não é, que qualquer que seja o caso, não é, dessas manifestações, uma prece nunca deixa de dar um bom resultado. Então, em vez, né, de nós ficarmos buscando fontes externas, nós temos um grande instrumento para que esses casos possam ser resolvidos, né? Geralmente são casos que relatam, são casos, como eu falei anteriormente, né, de vingadores, de processos que estão contra os moradores de uma casa. Muito bem. Então, Kardec, né, na parte 2, capítulo 5, ele explica, né, essas manifestações espontâneas. Elas são sempre causadas pela presença da pessoa visada. Quando o espírito perturbador não gosta do habitante do lugar onde ele se acha, trata então de fazer-lhes maldades, ou mesmo procura obrigá-lo a mudar-se. Por que um espírito obrigaria a pessoa a se mudar daquela casa? Porque ele reside naquela casa, ele mora lá, ele gosta daquele lugar, ele não quer sair de lá. Então, ele prefere expulsar as pessoas que ele não gosta do que, né, ele mesmo sair. Um espírito vive no lugar que lhe é predileto, como eu falei, né? E conserva-se inativo, enquanto nesse lugar não se apresenta uma pessoa que não lhe convenha. Desde que essa pessoa surge, começa a divertir-se quanto pode. O espírito também pode ser forçado a permanecer no local, como lição, remorso ou punição. Por exemplo, nós temos o caso das casas mal assombradas, ou, né, nós temos aqueles castelos, palácios que falam que é mal assombrado. Pode ocorrer que sejam realmente mal assombrados, né? Por quê? Porque os espíritos, por culpa, né, por remorso no processo, se permanece naquele local, se coloca naquele local, reside naquele local, né? Para que então ele possa, vamos dizer assim, redimir-se no processo em que ele trouxe muito desengano, muito desgosto, muita maldade a outras pessoas, não é? Isso é uma punição, né? Isso é uma punição, vamos dizer assim, entre aspas, né? Claro que não é uma punição, mas é uma forma, então, de fazê-lo entender, né? Ou fazê-lo refletir sobre os processos nos quais ele causou. Os casos e manifestações não se prendem a dias e horários específicos,
e nem a escuridão, o silêncio e o aspecto lúgubre do local favorecerão a realização do fenômeno. Pelo contrário, são motivos para exercitar a imaginação das criaturas supersticiosas e ignorantes. Então, isso tem muita superstição, né? Muitas vezes a gente pensa que são efeitos, são manifestações físicas espontâneas, são espíritos e não são, realmente são questões do medo, né? Que causam, né, essas tensões, e às vezes a gente ouve barulhos, ouve movimentos de um local, e realmente são questões realmente que têm a ver com o nosso imaginário, ok? Então, esse seria, então, as manifestações espontâneas, né? Físicas espontâneas. Elas acontecem em todo lugar, quem tiver condições para que isso aconteça. Hoje em dia são mais raras, muito mais raras hoje em dia, né? Mas ainda acontece. Bom, dentro das manifestações espontâneas, Kardec coloca um item especial sobre o transporte. O que é o transporte? O fenômeno de transporte. Nós já vimos na aula passada uma descrição sobre o que é o fenômeno de transporte, vamos ver com mais detalhes agora. É toda ação de trazer espontaneamente objetos inexistentes onde se encontram os observadores. O exemplo que eu dei foi o livro do André Luiz, Os Domínios da Mediunidade, em que aparecem rosas, não é? Rosas que foram trazidas do jardim da casa, que aparecem na mesa. O agente é um espírito moral e intelectualmente desenvolvido. Então, são atos benévolos, atos que demonstram, então, a atenção, não é? O médium, O médium é um sensitivo dotado do mais alto grau de expansão e penetrabilidade, cujos nervos vibram a menor impressão, segundo Kardec, né? Por excitação do sistema nervoso, libera abundante material ectoplasmático, segundo André Luiz. Bom, o fenômeno é operado por um único aparelho mediúnico, e de preferência no estado sonambúlico, isso é, o médium está em estado de trânsito, em transe, né? E ele, então, o transe sonambúlico é aquele, então, que o médium se afasta do corpo físico, né? Então, a doação é mais abundante, né? Como é que acontece esse fenômeno? Como é que ele ocorre? Pela combinação, né? E a união e a mistura dos fluidos do médium e do espírito, como nós vimos na aula passada, né? O médium fornece o ectoplasma, que é o fluido magnetizado animal, magnético animal, não é? O espírito tem o seu próprio fluido, o fluido cósmico universal, eles fazem uma mistura, um fluido intermediário, revestem, não é? O objeto que vai ser transportado, né? E tornam invisível esse objeto, né? Então, essa massa de fluidos combinados, né, deve ser igual se eu vou levar uma rosa, essa massa que eu vou colocar a massa, esse é o peso específico, né, daquele objeto, tem que ser igual ao peso específico da energia que eu vou colocar, né, revestir aquele objeto, né, para ser transportado, né? Uma rosa é um X, é muito pouco energia, né, que eu coloco ali. Agora, imagine transportar um carro, né? Tinha que ter muita energia para isso acontecer. Por isso que ele não movimenta, não transporta um carro, né? E sim pequenos objetos, né? Então, os objetos são invisíveis, mas não penetráveis, né? Porque tem agregação de matéria. Por exemplo, eles tornam o objeto invisível. Mas se você botar a mão ali, eles não conseguem, você consegue machucar. Você sentiria que ele existiria ali, porque ele não é penetrável, né? Mas ele pode penetrar, ele não é penetrável, mas ele pode penetrar paredes, tanto que ele, né, é transportado de fora para dentro. Ele atravessa paredes, portas, né? Porque ele tem a capacidade, então, do processo de plastificação. É um material plástico, não é? Ele é, então, expansível. O expansível tem a propriedade, então, de penetrar na matéria. Bom, é um fenômeno raro,
né, e difícil obtido em público, certo? Elementos energicamente refratários paralisam os esforços e exigem condições excepcionais dos espíritos. Que são elementos eletromagneticamente refratários, né? Dúvidas. Quando as pessoas no local em que vai ser feito o fenômeno começam a mudar o pensamento e ter outros pensamentos, né? Pensamentos contrários àqueles do trabalho. O fenômeno traduz intenção benévola do espírito. Os objetos transportados, geralmente graciosos, podem ser de qualquer ponto da Terra, mas não podem ser trazidos, né, de outro planeta. Tem que ser realmente nosso planeta. Por quê? Há uma incompatibilidade, né, de energia. Quantos objetos, quando criados pelos espíritos, possuem penetrabilidade? Isso é, os espíritos podem criar um objeto, né, e transportar esse objeto, e materializar esse objeto numa sala, por exemplo. Né? Certo? E esse fenômeno é facilmente mistificável pelos prestidigitadores. Então, é um fenômeno difícil de acontecer. Os médios que fazem, que possam realizar esse fenômeno, são poucos, não é? Então, é uma manifestação física espontânea que Kardec fez questão de apresentar, né? E quem descreve essa manifestação é o espírito Erasto, né? O médium, o espírito que é o protetor de Kardec. Muito bem. Vamos ver agora, então, manifestações físicas provocadas, né? São todas aquelas manifestações evocadas para estudo ou comunicação com os espíritos, né? A sematologia espírita, certo? Isso é, exemplos são as mesas diretas, né? Então, em todo o processo, né, das manifestações físicas provocadas, existe um propósito. No tempo de Kardec, era muito comum, não é, esse tipo de manifestação física, né? Elas eram geralmente espontâneas, não eram provocadas, né? Quando espontâneas, o médium já sabia que podia provocar o fenômeno, então ele evocava e pedia e acontecia o fenômeno, certo? Eram usados, então, os médiuns para animar festas, né? Os médiuns ganhavam dinheiro com isso, né? Animando festas, que faziam levitação de mesas, de objetos, etc, etc. Certo? Então, quem faz esse tipo de trabalho, né, são espíritos inferiores, né? Por ordem do espírito superior, quando evocados, certo? Quando evocação. Espíritos de nível superior não fazem esse tipo de trabalho. O transporte, por exemplo, é uma exceção, né? Porque é um trabalho de uma espontânea, benévola, né? Para ajudar, para mostrar, para auxiliar, né? E no caso aqui, da manifestação provocada, ele simplesmente está supervisionando o trabalho. Eles usam espíritos de ordem inferior para, então, fazer o fenômeno, mas eles estão supervisionando esses fenômenos. Correto? São as provocadas. Então, todo o trabalho que Kardec fez, né, para codificar a doutrina, começou, então, com as mesas, não é? Com cestas, com questões, com fenômenos físicos, para que houvesse, então, ele pudesse ter. Depois de partiu, claro, para os médios psicógrafos, psicofônicos, né? Certo? Então, aqui as manifestações físicas inteligentes, né? São todas manifestações que comportam sentido, né? Mesmo quando não passa de um simples movimento ou ruído, que acusa essa liberdade de ação e corresponde a um pensamento ou uma vontade. Isso é, quando há esse ruído, esse movimento, ele responde a uma vontade ou um pensamento de alguém, né? Isso é, ou uma evocação, ou a presença de um espírito que quer se manifestar e que quer trazer alguma mensagem. As comunicações inteligentes podem se dar por sinais, pela escrita e pela palavra, né? Podem ser, segundo sua natureza, e se Kardec fez questão de frisar isso aí, não é? Quando nós recebemos comunicações, elas podem ser frívolas, grosseiras, sérias e instrutivas. Nós já vimos isso quando vimos a natureza das comunicações.
As primeiras comunicações inteligentes, né, elas foram obtidas por meio de pancadas, né, ou tipologia. Né? A tipologia é a forma da manifestação por sinais, né, e sinais são as pancadas. Né? Então, nós vemos aqui uma mesa. Essa mesa ela bate no chão, né, com um pé. Né? Então, elas ficavam somente com 3 pés levantados e com o pé no chão. Ela batia no chão e fazia o sinal e respondia às perguntas. Né? Muito bem. Então, 3 maneiras que são obtidas as pancadas, segundo Kardec. Né? A tipologia por meio de básculo. Como eu falei, era uma perna da mesa batia no chão. Certo? Então, o experimentador fazia perguntas. E essas perguntas eram monossilábicas, sim ou não. Certo? Uma pancada sim, 2 pancadas não, conforme ele fizesse a convenção desses sinais. O inconveniente disso seria, então, a dificuldade de fazer uma pergunta em que houvesse somente uma resposta, sim ou não. Né? Então, isso levava muito tempo, tomava muita energia das pessoas para tirar algum assunto ou buscar algum conhecimento a partir desse tipo de comunicação. A outra é alfabética, não é? Então, eles indicavam, né, o número de batidas de cada letra. Mas vocês podem imaginar o trabalho que dava isso aí. Né? Mas eles conseguiam fazer, né, esse trabalho. Conseguiam fazer esse trabalho. Aí você perguntar, mas, gente, letra por letra? Nem sempre, porque com o tempo, né, e com a observação, eles passaram, então, a abreviar as palavras. Né? Eles pediam para o Espírito abreviar as palavras. Às vezes, o Espírito começava uma palavra e já eles diziam essa palavra, então seguia para a próxima palavra. Então, às vezes, o ritmo aumentava e conseguiam, às vezes, belas comunicações, não é? Por meio desse tipo de manifestação, né? Física. O outro seria a tipologia interior. Muito interessante, né? O mesmo processo do alfabético, só que não era uma mesa, era o som da batida, numa mesa, certo? Então, os espíritos batiam o som, 3 batidas, 4 batidas. Então, o som acontecia na mesa e então parecia que esse som vinha do interior da mesa, né? Então, eles usavam isso aí. Mas, como Kardec era criterioso em todo esse processo, ele disse que isso aí, esse tipo de manifestação, né, inteligente, não, ele é passível, não é, de fraude. Por isso, então, ele não usava e não aceitava esse tipo de trabalho. Certo? Porque provocar um movimento na mesa é uma coisa, provocar um barulho é bem diferente. Qualquer um pode, né, bater na mesa e dizer que é o barulho, né, do espírito. Okay? E outra coisa que ele menciona, não é, que não devemos confundir, né, os espíritos que provocam esse fenômeno para que nós pudéssemos ter uma comunicação com eles, daqueles que fazem só para brincadeira. Né? Então, não podemos fazer essa confusão. Né? Isso é, os espíritos batedores, que são aqueles, então, que usam da manifestação física para comunicar-se, daqueles que fazem da manifestação física para brincar. Beleza? Então, para garantir, então, a independência do médium, do pensamento do médium, não é? Eles, então, imaginaram vários tipos de instrumentos, né, que poderiam ser facilmente, mas a maioria deles, tá? A maioria deles era objeto de fraude. Por isso que Kardec não usou. Não usou. E quais seriam eles? Né? Olha só aqui. Né? Todos aqueles objetos em que o médium ou os médiums teriam contato físico. Por exemplo, o copo, não é? O copo, quem não brincou com o copo? Você bota o dedo no copo e o copo mexe. Mexe mesmo. Certo? Várias vezes, quando os jovens fazem isso e brincam com isso aí. Né? Mas facilmente você pode segurar o copo e ir no lugar que você quer. Você pode movimentar o copo como você quer. Se você quiser fazer isso, você faz. Né? Assim como esse outro objeto que vocês veem aqui, não é? Também Kardec não levou em consideração, porque você facilmente pode manipular esse tipo de objeto aí, né? Com as letras, não é? E números que você quiser fazer. Então,
esse tipo de equipamentos Kardec refutou, porque partiu direto, então, para o quê? Não é? Partiu direto para a escrita, não é? Comunicação escrita. E como é que obtinha, naquele tempo, a observação por observação escrita? Por meio de pranchetas, como vocês veem aqui, não é? E pela cesta, aquela cestinha ali também, com uma pena na ponta, né? E olha só, gente, uma mesa mais leve, né? Puseram um lápis no pé de uma mesa mais leve e a mesa escrevia no papel. Olha que loucura, gente, olha que loucura, né? Então, com isso, eles começaram a aperfeiçoar a forma de comunicação, até que Kardec disse, pelo amor de Deus, vamos então botar esse lápis, né, na mão de um médium, né? Aí o médium começou a escrever, né? Então, até chegar, né, na mão do médium, teve um período de experimentações, né, que levaram um tempo até chegar, não é, no processo que nós fazemos até hoje, que é, então, a psicografia ou então a psicofonia. Beleza? Então, essas são as manifestações físicas inteligentes, né, que Kardec nos traz, então, no capítulo 2, né, do Livro dos Médiuns. Agora, no capítulo 4, nós temos, desculpe, 5, a teoria das manifestações. Isto é, como que ocorre? Nós já vimos na passada, só recordação, né? O perispírito, né, é o agente, o instrumento responsável por todos os fenômenos espirituais. Né? Essa energia, que é o corpo espiritual, né? É o corpo, nosso corpo espiritual, né? É responsável, então, por todos os fenômenos. Isto é, né? O fluido cósmico, o fluido universal, que o espírito emana, é o espírito que quer se comunicar, somado ao fluido magnético animal do perispírito, não é? Isso é, nós, encarnados, fornecemos um fluido magnético animal. Da onde sai esse fluido magnético animal? Do nosso perispírito. Nós sabemos da onde? Do corpo supretérico, né? do corpo vital, certo? É aquele, então, onde está acumulada a energia vital, né? Então, é gerado um fluido intermediário, que pela vontade do espírito, né? Pela vontade do espírito, que forneceu a energia, ocorre a manifestação física. Ele envolve o elemento que ele quer movimentar, tanto faz que seja uma mesa, que seja uma cadeira, que seja uma pena uma caneta, uma folha de papel, ele cria, ele faz misérias, não é? Com a sua vontade, né? Tendo o elemento na mão, ele faz o que ele bem entender, né? Então, mas depende, para que aconteça esse fenômeno, né? O médium tem que ter um organismo saudável que forneça, não é, o ectoplasma necessário para que haja esse fenômeno, né? Para que haja, então, esse fenômeno, tem que haver uma facilidade de combinação de fluidos, né? Muitas vezes o médium é refratário ao espírito comunicante, então, né, não há sintonia, não há simpatia, né? E quanto maior a sintonia do espírito comunicante com o médium, mais fácil o fenômeno acontece, né? E também do propósito, para que vai fazer essa manifestação. No início, as manifestações eram todas elas para dizer, eu existo, né? O espírito dizia, eu existo. Então, existiam vários tipos de manifestações. Por quê? Para mostrar para o mundo a existência do espírito. Hoje são muito mais raras esses tipos de fenômenos. A emissão desse fluido animal nosso, esse ectoplasma, não é? Independe da vontade. Nós estamos sempre doando esse ectoplasma, né? E também sempre captando energias, né, da natureza. Então, tanto como nós doamos, nós captamos. Como é que nós doamos? Né? Quando você está pensando em ajudar alguém, você está doando ectoplasma para essa pessoa, né? Quando você está com raiva de alguém, você está doando ectoplasma para essa pessoa. Nós vimos na fotografia, né? Coisas ruins, energias ruins. Nós estamos sempre doando esse ectoplasma. E também sempre repondo esse ectoplasma. Mas repomos se nossa condição mental está equilibrada.
Se não está equilibrado, nós perdemos. Por exemplo, que eu dei, né? Quando você tem raiva de alguém, você doa ectoplasma. Você emite energias deletérias para aquela pessoa. Essa energia que você emitiu para ela não volta para você. Por isso que você se sente mal depois que você faz uma coisa ruim. Né? Se sente mal. Tudo se sente mal. A gente pode disfarçar, mas se sente mal. Se sente meio cansado, se sente meio angustiado, né? Pensa no que fez, não é? Fica meio... Então, tudo tem sua razão. Tudo tem a sua razão. Né? E esse fluido, você pode doar, mas ele é por intermitência, não é sempre. Senão você estaria, né, perdendo muita energia sem necessidade. Certo? Então, essa é a teoria da manifestação. Aqui o capítulo 5 todinho é só sobre isso aí. Beleza? Então, eu peguei algumas coisas, algumas frases importantes, né? Algumas palavras importantes, para a gente, então, firmar, né, nosso conhecimento. Né? Então, o espírito produz o movimento de objetos, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito, né, que o médium emite. Então, essa combinação para que haja um fenômeno, né, da movimentação de objetos. Né? O espírito empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria que se movimenta, a mesa que se move, por exemplo, a cadeira que se move, né? Ele tem vida. Mas essa vida é factícia, isso é, ela existe porque o espírito está com a sua vontade trabalhando aquela mesa, né? Fazendo com que ela se mova, né? A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal, obedece a si mesmo, por si mesma, ao ser inteligente. Não é este quem o impele, como faz o homem com o fardo, mas ela se eleva. Não é o espírito quem levanta, com esforço seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece a impulsão que lhe dá o espírito. Né? Isso é, o espírito, então, pela vontade, pelo pensamento, ele movimenta aquela mesa, movimenta a cadeira, faz com que objetos se movam. Né? Aí vocês vão lá no livro dos médiuns, tem vários exemplos, não é? Estátuas se mexendo, né? A mesa caminhando, movimentando as pernas, coisas assim, a gente não tem ideia, né, do que eles podem fazer, né, por meio dessas manifestações físicas. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem um espírito à sua disposição para bater. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando bate, o ar nos traz o som. Ele pode atuar sobre uma mesa, como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com qualquer outro fluido. Então, os sons que nós ouvimos, as batidas que nós ouvimos, são todas elas também provocadas de uma forma de combinação de fluidos. Né? Eles não usam um martelo para isso, eles não usam nada para isso. Né? Eles não batem uma mesa para reproduzir o som, não. Eles provocam o som, e vários sons de todos os tipos, inclusive vozes humanas. Né? Certo? Eles fazem o que eles puderem, o que eles querem fazer, o que eles podem fazer, eles fazem, né, com esses fluidos combinados, relativos a sons ou movimentos de objetos. Beleza, gente? No mais, esse livro dos médiuns, nesse capítulo 4, 2, 3, 4 e 5, né, são quase que de obrigatória leitura, para a gente ter uma ideia, né, do trabalho de Kardec para chegar até onde ele chegou em termos, né, de nos trazer um manual, né, de comportamento, de atitudes para o trabalho com a mediunidade, que é o livro dos médiuns. Né? Pessoal, alguma pergunta? Vamos fazer, então, nosso trabalho, nossa prece final, só para agradecer. Agradecer novamente a espiritualidade amiga, nossos protetores, aqueles que comigo trabalham e auxiliando nesse processo
de divulgação da doutrina, de estudo da doutrina, que possamos, então, juntos, nesse momento, agradecer a Jesus mais a oportunidade da reunião. E que saibamos que precisamos cada vez mais vencer a nós mesmos para buscar aquilo que nos faz bem, nosso equilíbrio, a nossa paz interior. Por meio do estudo, nós conseguimos realmente conhecer, mas por meio do nosso trabalho de exemplo, daquilo que nós já conhecemos, é muito maior. Obrigado, Jesus, então, por essa oportunidade, mais oportunidade do nosso trabalho, a oportunidade do nosso estudo. E que, mais uma vez, possamos pedir para o nosso colega Leonardo que ele tenha realmente de nós toda a segurança, toda a paz que precisa para enfrentar essa nova situação, esse progresso, não é, da sua vida. Que assim seja, graças a Deus.